Os humilhados serão exaltados. Você já ouviu alguém citar esta frase numa pregação, por exemplo? Alguém já falou para você? É forte, né? Os humilhados serão exaltados. Principalmente se estamos vivendo um momento de humilhação, alguém nos humilhando, né? Aí chega alguém e diz, os humilhados serão exaltados. É forte, né? Mas está escrito aqui? Está escrito na Bíblia? Será? Vamos verificar? Abra sua Bíblia aí comigo. Faça assim, ó, vai folheando, vai lendo aí a Bíblia comigo. Vamos verificar se está escrito, os humilhados serão exaltados. Está escrito aqui? Antes da gente verificar se está escrito aqui na Bíblia, convido você a se inscrever em nosso canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe este vídeo, deixe seu like, curta, tá bom? E comente, inclusive, o tema do vídeo de hoje é sugestão de uma irmã que comentou no vídeo passado, onde a gente falou sobre eu venci o mundo e vós vencereis também, está escrito na Bíblia. Inclusive, se você não assistiu este vídeo, deixa aí o card para você assistir, tá bom? Está escrito, então, aqui na palavra do Senhor. Hoje resolvi gravar com a Bíblia aqui, embora eu deixe os versículos já todos eles separados aqui num esboço que eu faço para o vídeo, mas eu resolvi pegar a Bíblia aqui, mostrar para vocês. Está escrito aqui? Eu acho que a Bíblia tem que estar sempre presente com a gente, Ela, assim, ó, física, isso daqui a gente não pode abrir mão, A gente não pode abrir mão dela com a gente. Então, embora esteja já tudo separado aqui no meu esboço, vou deixar ela aqui, Está escrito na Bíblia, os humilhados serão exaltados. Como eu falei no início do vídeo, é forte essa frase, Mas está escrito na Bíblia, vamos verificar? Na verdade, a frase completa é a seguinte, os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Mas eu cortei a frase e falei apenas os humilhados serão exaltados de propósito, porque é o que eu já ouvi bastante mesmo, em pregações, mensagens motivacionais. Você já ouviu? Comente aí. Comente, me diga se você já ouviu alguém dizer, os humilhados serão exaltados. Eu estou lendo todos os comentários e prestando atenção se você está sugerindo alguma frase para a gente comentar. Então, eu cortei, tirei os exaltados serão humilhados de propósito, porque o que a gente mais escuta é o início, Os humilhados serão exaltados. Mas aí, está escrito aqui na palavra do Senhor? Vamos ver, no Antigo Testamento, um versículo que se aproxima bastante desta frase é Ezequiel 21, 26. Olha só o que eu achei aqui, que está escrito na palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, tire o turbante e a coroa, não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Isso aqui é interessante, mas eu convido você a ver os versículos que vêm antes. Olha só, versículo 24 ainda de Ezequiel 21. Portanto, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês trouxeram à lembrança a sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando os seus pecados em tudo que fazem, porque vocês fizeram isso, serão levados prisioneiros. O ímpio e profano príncipe de Israel, o seu dia chegou, a hora do seu castigo é agora. Aí vem o versículo 26, em que ele diz, assim diz o soberano Senhor, tire o turbante e a coroa, não será como antes. Aí ele fala, os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então, está aí. E no Novo Testamento, Jesus diz o seguinte em Mateus 23,
versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha só que interessante. Vamos ver os versículos anteriores. Ainda Mateus 23, ó, versículo 10. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Aí ele fala isso no versículo 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Veja só o que diz. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Vejamos os versículos anteriores. Olha, versículo 10, ainda de Lucas 14, tá? Lucas 14, 10. Mas quando vocês forem convidados, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Aí ele diz no versículo 11: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Interessante, né? Vejamos os versículos anteriores, como nós estamos fazendo. Lucas 18, vamos ler aqui a partir do versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só que interessante, hein? Aí o versículo 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem foi para casa justificado diante de Deus? O publicano, o pecador, o que se declarou da seguinte forma no versículo 13. Vamos ler novamente. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele se declarou não merecedor, né? Se declarou pecador, pedindo misericórdia de Deus, e o Senhor Jesus disse que ele voltou para casa, e não o fariseu, né? Ele voltou para casa justificado, e não o fariseu. Então, são os versículos que a gente encontra na palavra do Senhor, que a gente encontra aqui, né, na Bíblia, que tem essa afirmação, né, mas não de acordo com
o ditado popular, não está não traz o mesmo significado que o ditado popular nos traz. Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Você pode perceber que é totalmente diferente o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra do Senhor nos mostra, quando cita, né, que os exaltados, aquele que se exalta, será humilhado. E, na verdade, é desta forma que a Bíblia diz, né? O que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, não é nem aqui os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. É o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Consegue perceber a diferença entre o que a palavra de Deus diz e o que o ditado popular está falando? A grande diferença é que a frase popular mostra aí uma necessidade de triunfalismo que o ser humano tem, né? Traz uma mensagem de uma pessoa triunfando sobre a outra. Olha, não se preocupa, se você está sendo humilhado hoje, amanhã você será exaltado, né? E aquele que te humilhou, aquele que se exaltou te humilhando, será humilhado. Triunfalismo, né? A pregação do evangelho da vingança. E não é isso que a palavra de Deus nos traz. Não é esta a mensagem que tem aqui na palavra, na Bíblia, não é? Enquanto os versículos, né, está falando sobre a necessidade de um espírito humilde. Lembra de Mateus capítulo 5, versículo 3? Bem-aventurado o pobre de espírito. Lembra lá das bem-aventuranças? Pois então, enquanto a palavra do Senhor nos traz esta mensagem, a frase popular está falando disso daí, de um evangelho. Se a gente insere esta frase popular nas nossas pregações, e nossas reflexões, a gente está propagando aí um evangelho de vingança, de triunfalismo, e não é isso que a palavra de Deus nos traz, né? Quando as pessoas falam que os humilhados serão exaltados, pode ver. Normalmente, estas pessoas têm em mente um tipo de expectativa vingativa, né? De que uma determinada situação vai mudar. Pode ver, principalmente quando é um pregador, né? Que está fazendo ali a sua pregação, está ministrando, fala: irmãos, não se preocupem, você que está sofrendo isso hoje, amanhã vai mudar. Os humilhados serão exaltados. Não é? O que esta mensagem está... O que ele quer dizer com esta mensagem? Que esta pessoa vai triunfar sobre a outra que está humilhando ela, né? Que está causando uma situação aí de sofrimento. Então, não é isso. E além disso, quando o pregador, quando alguém cita esta frase, está dizendo: se preocupa não, Deus vai te exaltar. Ainda coloca Deus na história, né? Deus vai te exaltar. E não é isso que a Bíblia está nos mostrando com base nos versículos que a gente leu aqui. A gente viu aí 3 passagens que Jesus declarou: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele usou essa frase ao censurar, ao repreender aos hipócritas e orgulhosos. Mateus capítulo 23, a gente viu isso lá no versículo 12. E ele também usa estas mesmas palavras como parte da parábola do primeiro lugar, né? Tomar o primeiro lugar
Lucas capítulo 14, a gente viu lá, né? A partir do versículo 10, versículo 11. E também ele repete essa frase aí na parábola do fariseu e do publicano. E a gente vê aqui que esta frase é uma advertência contra a soberba, contra o orgulho do homem. Em todas estas ocasiões, em todas estas passagens citadas, a ênfase de Jesus é demonstrar demonstrar a importância de um espírito humilde. E aí eu lembro a você a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 3, né? Bem-aventurado o pobre de espírito. E o que a Bíblia nos diz a respeito do orgulho? Olha o Salmo capítulo 10, versículo 2. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Provérbios capítulo 21, versículo 4. Olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. Romanos 12, versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Olha aí que interessante, né? Até porque o orgulhoso, né? Ele acha que sabe de tudo. O orgulhoso, ele acha que tem conhecimento de todas as coisas. E a Bíblia está dizendo aqui, não pense que sabem de tudo. Quem é que não conhece alguém, né? Que acha que sabe de tudo, que quer falar sobre tudo. O orgulhoso, né? O arrogante. Eu tenho aqui também alguns exemplos bíblicos de pessoas orgulhosas. Faraó, em Êxodo capítulo 5, versículo 2. Olha só a pergunta de Faraó. Mas Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir a Israel? Que coisa, hein? Não conheço o Senhor e nem tampouco deixarei Israel partir. Vamos meditar sobre isso, né? Naamã também é um exemplo bíblico, né? Quem não conhece a história de Naamã. E aí também fariseu de Lucas 18, que foi reprovado. Mas quem foi aprovado? Quem foi para casa justificado? Quem recebeu perdão? Né? Quem teve a sua oração ouvida pelo Senhor? O publicano, que foi até criticado pelo fariseu. Né? Que foi criticado pelo fariseu. Olha só, a igreja de Laodiceia, hein? A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável e pobre e cego e nu. Deus falando com a igreja de Laodiceia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei mais visitá-los. Alguns de vocês se tornaram arrogantes. Tomemos cuidado com o orgulho, com a arrogância. Isaías 2, versículo 11. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será
exaltado naquele dia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, fica aí mais estas passagens sobre o orgulho, né? Fica aqui para nós mais estas passagens nos ensinando, nos mostrando o que a Bíblia fala sobre o orgulhoso, aquele que se exalta, aquele que se coloca acima dos outros. Mas e aí, pastor, você pergunta, né? Deus não exalta os humilhados? Se ele quiser, ele exalta sim. É só a gente ver a história de José. José foi vendido como escravo, foi preso injustamente e Deus o colocou na posição de governador, numa posição de exaltação. No entanto, a gente tem que entender que nem sempre isso acontece. Muitos viveram sem serem colocados numa posição de exaltação, como foi colocado José. Muitos hoje sofrem humilhações e não serão colocados numa posição de exaltação, como foi colocado José. Mas Deus deixa de ser Deus por isso? Não, não. A gente tem que entender que as coisas acontecem como Deus quer. E o que eu quero trazer para você aqui é que a mensagem da palavra do Senhor a respeito de exaltação, de humilhação, é diferente da mensagem que é propagada em pregações, em mensagens motivacionais, utilizando esse ditado popular, né? E da mesma forma, meus irmãos, nem sempre os ímpios serão abatidos, nem sempre os que se exaltam serão humilhados, né? Enquanto aqui na terra. De fato, a gente pode ver aqui, ó, Salmo 18, 27, diz o seguinte: salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Sim, está escrito aqui na palavra do Senhor. Mas a grande promessa de exaltação do cristão não está direcionada à vida terrena. A nossa grande exaltação não é aqui na vida terrena, como também a promessa de juízo contra o ímpio, contra os exaltados, contra os orgulhosos, vai encontrar aí a sua plena realização no grande dia, né? A exaltação do cristão é ser arrebatado, é a promessa do arrebatamento, a promessa da vida eterna com o Senhor. Pode ter certeza, isso daí vai acontecer, e é esta a grande promessa de exaltação do cristão. E a promessa de abater, né, os ímpios, os pecadores, os orgulhosos, os que se exaltam, vai se cumprir plenamente na condenação destes, né, a uma vida de sofrimento, a condenação ao lago de fogo. Então, os ímpios podem ser abatidos enquanto aqui na terra? Sim. Os cristãos, que são muitas das vezes humilhados, que sofrem humilhação, podem ser exaltados pelo Senhor enquanto aqui na terra? Sim. No entanto, a promessa bíblica é a grande exaltação, que é o arrebatamento da igreja e o juízo contra os pecadores, né? A condenação daqueles que não se entregam ao Senhor Jesus, não se humilham perante ao Senhor. Inclusive, eu tenho até uma mensagem baseada no Salmo 37, nestes versículos aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui, eu não separei os versículos aqui no meu esboço do vídeo, mas Deus me lembra, né, dessa pregação, e é aqui, ó, vamos
abrir, ó, Salmo 37, versículo 18. Olha só. A cada dia o Senhor cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Aí eu falo sobre a herança dos íntegros, esta herança que dura para sempre, e a gente vai falando aí sobre a promessa do arrebatamento. É claro, tem a promessa do cuidado de Deus enquanto estamos aqui na terra, mas a grande promessa, né, o que a gente deve de fato esperar com grande expectativa é a vida eterna ao lado do Senhor, né? Ao lado do Senhor. E olha lá, o versículo 20. Enquanto os íntegros têm promessa de vida eterna, enquanto os íntegros, os fiéis, os justos, né, têm promessa de salvação, olha só, os ímpios, os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor, que são os orgulhosos, os pecadores, os ímpios, são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. Então, a gente vê que a grande promessa bíblica não é o foco na exaltação aqui na terra. Embora, se Deus quiser, Ele pode sim exaltar seus filhos, seus servos, ainda aqui na terra. Mas o foco da promessa é a vida eterna, é estar com o Senhor pela eternidade. A gente pode ver muito bem isso daí na história do rico e Lázaro. O rico orgulhoso viveu toda a sua vida nessa posição de exaltação, né? De orgulho, humilhando os que estavam em sua volta. Enquanto o Lázaro, o pobre, passou sua vida mendigando à porta do homem rico. No entanto, quem recebeu a verdadeira exaltação? Quem recebeu a verdadeira glória? O humilhado Lázaro, que foi levado ao paraíso, não é? E o rico foi conduzido a um lugar de sofrimento eterno. Está vendo aí a diferença? Está vendo aí a grande diferença? Consegue perceber? Eu pergunto mais uma vez. Com isso, eu quero falar com você sobre aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Que tipo de humilhação é essa? A Bíblia não está falando para você se submeter a situações, a condições humilhantes, não. A Bíblia não quer que você saia por aí se submetendo a esse tipo de coisa, né? Se submetendo à humilhação. Não. Aqui a palavra do Senhor está falando do que o publicano fez, como a gente citou em Lucas capítulo 18, né? O que ele fez? Ele era um homem pobre de espírito, então ele reconheceu a sua fraqueza, ele reconheceu o quanto ele necessitava de Deus. É por isso que nós temos aí Mateus capítulo 5, versículo 3, como a gente já citou. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. São as pessoas que reconhecem que necessitam de Deus e que sem Deus são nada, são ninguém. Sem Deus é impossível viver, né? Olha só o que Paulo diz em Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Ou seja, reconhecendo que é pecador, que é necessitado de Jesus, necessitado, né, da graça. Se não é a graça, se não é o amor de Deus, está perdido. Então, a Bíblia está nos ensinando, está nos mostrando que é necessário sermos pobres de espírito, né? E até vem aquele outro versículo, né? Bem-aventurados os que choram, ou seja, os que reconhecem os seus pecados e tem um choro de arrependimento, pedindo a graça, pedindo a misericórdia
de Deus e sabem que são salvos pela graça e não por mérito. Eu sou salvo porque Jesus me amou, eu sou salvo pela graça e não porque eu estou aqui gravando vídeo de pregação, não porque eu estou aqui evangelizando, porque eu sou um pastor, não. Eu estou aqui porque eu já fui salvo pela graça e se não é esta graça, eu estou perdido. Então a humilhação que a Bíblia está falando aqui não é a humilhação em que você se submete a outras pessoas, permitindo, né, que estas pessoas te humilhem, pisem em você. Claro também que não é para você sair por aí se vingando, né? Eu não estou dizendo para você, já que não é para eu me submeter à humilhação, agora eu tenho um aval aqui, o pastor falou que eu posso sair por aí chutando todo mundo. Não, não é isso. Não é isso. Sejamos cristãos, sejamos inteligentes e vamos permitir que Deus fale ao nosso coração. Tá bom? Então, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu posso dizer, aquele que reconhece que é pequeno, reconhece que é Jesus que o levanta, que é Jesus que dá vida a ele, que é Jesus que o mantém de pé, esse será levado para a glória junto do Pai. É isso. É esta a mensagem. Não é nada além disso. Não é nada além disso. Eu citei uma frase numa pregação, algo que Deus me inspirou a falar, é que muitos acham que vão para a glória sendo servidos, enquanto que subiremos, né, para junto do Pai, servindo. Guarde esta mensagem em seu coração. Então a gente termina mais um vídeo, espero que você tenha acompanhado aí na sua Bíblia, e a gente viu que na palavra do Senhor não está escrito exatamente isso, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Na palavra do Senhor está dizendo que aquele que se exalta será humilhado, né? Receberá aí, vamos dizer, a recompensa de sua autoexaltação. E aquele que se humilha será exaltado. Aquele que é pobre de espírito, aquele que reconhece, né, que é necessitado de Deus, necessitado da graça, receberá a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, que Deus abençoe sua vida. Não esqueça de deixar seu like se você ainda não curtiu o vídeo. Comente o que você achou de tudo que a gente falou aqui, tá bom? Sugira também novas frases aí pra gente comentar. Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.